É uma felicidade para a gente aqui da Casa de Hamed receber vocês depois de tanto tempo, ver essa sala assim, é maravilhoso. Muito gratidão. Meu nome é Vera, eu trabalho aqui com a Fátima, aqui no espaço já há muito tempo, com a Gi também. E nós estamos há muito tempo fazendo esse trabalho de passes, de palestras, e é um prazer mesmo estar aqui hoje. Vamos fazer uma prece, vamos fazer uma preparação para a palestra de hoje. E assim, vamos lá, vamos fechando os olhos, pensando em Jesus, nosso coração bem elevado, fazendo um coração bem grande de amor, de fé e de luz. Um abraço entre todos nós, recebendo essa luz azul que a nossa casa tem, que harmoniza, com o nosso coração em Deus. Estamos pensando na palestra, no tratamento desta noite, de tudo que estamos recebendo, na doação. E junto com o Hamed, que é na nossa casa, que Ele possa dar para cada um de nós dessa noite amor, paz, coragem, muita gratidão, caridade. E assim, vamos agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos nessa noite e vamos fazer uma vibração bem amorosa para que o plano espiritual utilizante for necessário, e também uma muito grande para a Fátima, que vai fazer a palestra nessa noite. E assim, vamos pedir licença para começarmos a nossa palestra nessa noite. Graças a Deus. Olá, boa noite. Ela já me emocionou, inclusive, então, bem-vindo a todos. Quem me conhece aqui já sabe que eu sou chorona mesmo, então com algumas pessoas já estão muito acostumadas. Renovando atitudes, tempo de recomeço. Apesar de tempo de recomeço ali, renovando atitudes, eu vou falar do La Fontaine, tá? Segunda-feira, por incrível que pareça, como nada é por acaso, começou um grupo novo, né? Fazendo propaganda também do grupo novo, de segunda-feira, 20 horas, que é o estudo do livro de La Fontaine, que é As Fábulas de La Fontaine. E a primeira fábula que foi estudada na segunda-feira fala sobre os coelhos, tá? Então ela fala o seguinte, ó. Era uma vez um coelho desprotegido, desatento, que saiu, né, da mata, e veio um atirador e o matou, tá? Um estampido assustou todos os outros coelhos, que correram e se esconderam. Dali um tempo, não tinha mais nenhum barulho, todos saíram das tocas e voltaram a ter uma vida igual, como se nada tivesse acontecido. E aí ele coloca aqui embaixo, será que o homem não é assim? As coisas acontecem e de repente parece que tudo passou e levam uma vida como se nada tivesse acontecido. E aí do lado de trás, aqui da folhinha, né, ele vai falar dos cães, né? Então ele fala de novo, né, que o homem foi lá e também foi e atacou um cachorro. Novamente os cães, no se defender, se proteger, se resguardaram, saíram de ação. Depois de um tempo, se esqueceram, voltaram para ter a vida igual. Então aí agora eu vou voltar para cá, tá? Porque o capítulo todo do La Fontaine vai falar do nosso medo do novo e da importância do novo e do mudar, tá? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Aqui eu coloquei a imagem desse barquinho estacionado, parado ali, mas só que ele é lindo, maravilhoso, mas eu estou colocando a estagnação. Muitas vezes as coisas acontecem
e nós desconsideramos e passamos a andar na vida da mesma maneira, sem entender o significado, o sentido daquilo. Tudo que nos acontece tem uma única finalidade. É trabalhar em cima do nosso existir, da nossa consciência, de entender o significado do que nos acontece para nos levar exatamente a uma atitude, a uma forma nova de viver. Então, por mais que nós tenhamos uma dificuldade em mudar, e foi uma coisa que eu coloquei até no grupo, não adianta. Sabe por quê? Porque por mais que você possa relutar em mudar, uma hora a vida toma uma atitude por nós. Então ela faz com que mudemos. Só que assim, se nós estamos enquanto espíritos reencarnados e trabalhamos no sentido de evolução e reencarnamos para evoluir, de duas maneiras. Evoluir no sentido individual de expandir a nossa consciência, nos trabalhar, saber o que estamos fazendo na vida e transformar cada vez mais a nossa existência, e no sentido social, de auxiliar a todos que estão à nossa volta e entender o que é fazer parte de um planeta, fazer parte do que é ser um, no sentido de todos unidos e integrados numa consciência cósmica, uma consciência maior. Esse barquinho é lindo, mas ele não pode ficar à deriva ali parado, porque é o que vai acontecendo com ele. Por quê? Porque alguns vão subindo, expandindo, entendendo o seu caminho e mudando sua trajetória existencial. E outros vão ficando ali, esquecidos, parados. Vocês vão falar assim, poxa, mas cada um tem o seu livre-arbítrio, sem sombra de dúvida. Cada um tem o seu livre-arbítrio, ninguém pode invadir o livre-arbítrio do outro. Cada um faz as suas escolhas. Mas já que podemos pensar que, olha, tudo muda e é nossa responsabilidade mudar, e a única pessoa ou o único agente dessa mudança somos nós, cabe a cada um refletir o quanto, como na história do La Fontaine, aqueles coelhinhos ali saem como se nada tivesse acontecido, leva a vidinha na mesma toada porque simplesmente tem o medo daquilo que é a mudança. E por que precisamos mudar? Porque cada vez mais, à medida que a nossa consciência expande e temos mais lucidez em nossa mente, maiores serão os nossos compromissos diante da existência. Por mais que alguém não queira mudar, aquilo já está aqui na consciência. Por quê? Porque nós vamos sentindo que cada vez mais aquela atitude igual, ela não funciona mais. Mas da onde vem essa sensação? Essa sensação vem de dentro de cada um de nós. Por quê? Porque nós temos toda uma memória enquanto espíritos, e enquanto espíritos toda uma potencialidade que está dentro do nosso coração, do nosso ser. Então, quanto mais nós vamos tendo essa consciência expandida, mais vem vindo uma força interna da necessidade de mudar. Então, às vezes a pessoa fala da sua angústia, de uma sensação até mesmo ansiosa, de um incômodo muito grande, mas ela não sabe de onde que vem. Vem da necessidade interior, de uma força interna nossa, que vai fazendo com que cada um se conscientize cada vez mais que não dá para ser o barquinho parado, que cada um precisa rever as suas escolhas, rever o que faz, rever o que anda, rever até mesmo aquilo que ele se alimenta. Tá? Por quê? Porque ele vai necessitando se estruturar em todo o seu sentido físico, emocional, mental e espiritual. Lembra-te que deves importar-te somente com a sua maneira de ser. Não adianta mais olhar para fora, olhar para o lado, se preocupar com o outro, se eu não entender que a tarefa nossa é única, ela é individual. Ninguém pode fazer por nós o que é nossa tarefa, como também não podemos fazer a tarefa do outro porque é dele. Se eu falei assim, que nós somos um ser social no sentido de ajuda, por causa de fazer parte do todo, eu não estou dizendo que nós não vamos ajudar o próximo. Eu estou dizendo que nós também temos que ter a consciência do que é ajudar o próximo. E muitas vezes, querer
Consertar ou corrigir o caminho do outro é uma forma de sair, de se tornar desatento com o próprio caminho. Muitas vezes é uma forma nossa de se defender, de deixar de olhar para si e usar alguma forma de escape para fugir de olhar e buscar dentro de si aquilo que precisa resolver. No livro Os Dores da Alma, tem um capítulo que chama Preocupação. Quem já estudou também sabe muito disso, que várias vezes eu falo desse capítulo, porque ele sempre coloca assim um remédio, que quanto mais eu me preocupo com o outro, mais eu deixo de me preocupar comigo. A preocupação é uma forma de eu deixar de olhar para mim. A minha mente, ela utiliza essa preocupação com o de fora para me defender de olhar para mim. Puxa, mas que contraditório, né? Pensar que eu me defendo. Sim, nós nos defendemos e todo mundo entende isso. Então, muitas vezes, me ocupar com algo de fora se torna mais fácil do que parar e pensar que eu preciso olhar para dentro ou olhar para o próprio espelho para entender todas as mudanças que eu preciso realizar na minha vida. Mudar é fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Mas é a única tarefa possível para transformar nossa vida, nosso caminho, e é uma tarefa contínua. E por que é contínua? Porque nós reencarnamos. Então, cada processo reencarnatório já é mais um degrau, mais uma mudança, mais uma transformação. E chegamos aqui, nesse tempo, nesse ano, e toda essa transformação que a própria vida vai trazendo, chamando nossa atenção cada vez maior. Para, olhe para você, vai continuar agindo como um coelho que se esconde, sai como se nada tivesse acontecido, ou vai entender que precisa dar novos passos, mudar caminhos, entender como funciona a sua existência e ver aquilo que você precisa praticar para simplesmente e unicamente viver melhor, mais em paz consigo mesmo. Procura-te em ti mesmo, eis a possibilidade de sempre achares o lugar que te pertence perante a vida e céus. Cada trechinho aqui é de um capítulo, tá? Não é do livro todo, mas é de algum capítulo que tem um título lá em cima. Teu lugar na vida. Qual é o lugar de cada um na vida? Já pensaram sobre isso? Qual é o teu lugar na vida? Será que já se preocuparam com isso? Prestaram atenção? Já começaram a sentir o quanto esse lugar ele é um facilitador ou de alguma maneira traz um desconforto dizendo talvez eu não esteja no lugar adequado? Esse capítulo também fala, eu não coloquei a frase, é uma passagem do Evangelho que diz o seguinte: se você não estivesse no seu lugar, preocupa-te com isso, para não ser tirado desse lugar que pertence a outro. Muitas vezes, eu não estou colocando direitinho como a frase do Evangelho, tá? Mas muitas vezes nós queremos tanto um lugar, mas é aquele lugar? Será que cabe? Será que eu não estou desconfortável? Será que, de novo, eu tenho tanto medo de pensar num novo lugar, que eu prefiro ficar aqui ocupando um lugar e de repente a vida vai ter que me tirar? E a vida tem que dizer, olha, se até agora você não mudou, sinto muito, está na hora de você trocar de lugar. Né? Olha, aqui é muito mais confortável para você. Sabe por que é confortável? Porque o teu lugar não é aquele. E o que será que ainda vai nos impedir de começar cada vez mais a olhar para este lugar? Claro que a escolha do título e como a coisa veio na cabeça é fruto da abertura, do retorno da palestra e de N coisas que aconteceram que eu não vou tocar no assunto porque todo mundo sabe não é essa a finalidade. A finalidade é que cada vez, cada dia, entendamos que cada amanhecer é um recomeço. Cada amanhecer é um se olhar no espelho. Tá? Outra coisa que conversamos também é o seguinte: por mais que eu não queira mudar, tudo é sempre novo. Dá para perceber isso? Se alguém quiser repetir uma frase, a mesma frase ela não vai ser igual.
Se alguém falar algo e eu falar, poxa, dá para você repetir? A pessoa fala, nossa, eu já não consigo mais repetir, porque não dá para ser da nossa maneira, da mesma maneira. Não é a mesma escrita, não é a mesma forma de andar. Olha, eu vou arrumar meu cabelo, ele não vai ficar do mesmo jeito. Então, o que mais será que nós precisamos para entender que a vida mostra que a mudança faz parte dos nossos dias, do nosso existir? Será que conseguimos nos afinar com isso? Ou vamos continuar sofrendo, andando em mão diferente, achando que vale a nossa verdade de que a mudança não existe, eu não preciso me preocupar com isso? Será que eu vou continuar na contramão ou vou entrar no fluxo como a água que vai sempre para frente e entender que, puxa vida, o mundo me traz sempre a recordação diária que a mudança está sempre ali na minha frente. Então, vale ter atenção para as mudanças que são necessárias no meu caminhar. Para quê? Para que eu não fique à deriva, como barquinho, tá? E também não deixe que a vida vá tendo ações e atitudes que seriam nossas. Porque é esse que é o ponto. Ter consciência também é estar diante da vida, tomando as decisões no controle de todas elas. Não à mercê de situações. Então, o que é estar em pé, pé no chão, terra, céu, e eu estou aqui no meio? É estar conectado de uma maneira que com passos firmes, mesmo que lentos, mas que de alguma maneira está ciente e dentro de toda a tarefa que é essa mudança interior. E que é a única possibilidade de mudar exteriormente o nosso existir, as nossas relações diárias em tudo que fazemos. Esse texto aqui ficou um pouco grande, mas também não tinha muito como cortar, né? Muitos indivíduos vivem dentro de círculos viciosos, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energeticamente só dos estímulos físicos. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. E é dessa forma que farão as pontes ou conexões entre o mundo interno e externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. Então, por mais que eu ainda, ou muitas pessoas tenham um olhar externo, esse olhar externo, no fundo, ele não existe. Porque está refletido, nós estamos refletidos em cada coisa que fazemos, em cada escolha que fazemos, em cada palavra que falamos, em cada gesto que temos. Porque não tem como separar esse externo do interno, que nós somos. Como estamos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, por mais que eu me beneficie do externo, se eu tiver essa conexão comigo, eu vou saber que aquele externo em cada coisa sou eu. Em cada situação sou eu. Eu aparecendo, eu exprimindo, eu sendo, eu fazendo. Não existe essa desconexão. E cada vez que eu vou tendo essa consciência maior, eu vou, como externo, podendo aprender um pouco mais de mim mesmo. Mas se muitas pessoas ainda estão mais conectadas com o mundo externo e pouco veem o interno, como que funciona? Funciona como nós falamos, cada um tem um livre-arbítrio, cada um a seu tempo vai sendo obrigado a se reconectar consigo mesmo. Desculpa o uso da palavra obrigado, parece que não é uma palavra muito espiritual, mas o que nós falamos aqui? Se você não muda, vem a vida e pá, te muda. Então, de alguma maneira, parece que sempre tem alguém olhando e falando, já passou da hora, o tempo já está correndo, né? Alguma coisa tem que acontecer, até que uma hora cai um galho na cabeça e fala, nossa, ou eu acordo ou vou continuar como coelho. Passou um tempo, sai, parece que nada aconteceu e nada mudou. Vou repetir, nós encontramos pessoas assim, porque é o livre-arbítrio dela, o direito dela, é o tempo de evolução delas, o tempo delas é de cada um, é o tempo que for. Mas e o nosso?
que estudamos, que estamos aqui, vai ouvir palestra, vai tomar passe, vai fazer qualquer coisa e quer se melhorar. Melhorar igual mudar. Não adianta eu querer melhorar e entender que eu vou melhorar, mas não acompanha o mudar. Mudar o que eu faço, mudar o que eu penso, mudar o que eu sinto. Porque senão, não adianta eu esperar que alguém vai fazer algum milagre no trabalho de mudança que é nosso. É do nosso interior. É do aprender a se olhar e até mesmo que eu falei um pouco antes, tá? E entender que por mais que eu não queira mudança, eu acordo de manhã, o cabelo não fica igual, eu vou repetir, não vai repetir igual, quer dizer, tá lá. O novo sempre à nossa espera. Não para brigar com isso, mas confraternizar com esse novo e entender que ele está lá para nos auxiliar. Não é nosso inimigo, ele está contra nós. Ele está simplesmente para nos auxiliar no processo evolutivo, existencial de cada um de nós. Tá? E aí, se eu quero mais e mais auxílio, eu vou me ligar a Deus. Ao Deus fora, mas acima de tudo, ao Deus dentro. O que habita dentro de nós e ao qual nós representamos. E se nós o representamos, o que será que ele espera de nós? E o que será que esse Deus interno que mora no nosso coração espera de nós? Espera que a cada dia mais facilitemos o nosso existir com a consciência que já temos no agora, a consciência de que cada passo é um passo novo, que o mudar faz parte do existir, que não importa o tempo que cada um leve para essa mudança, mas que não perca de si, do seu olhar, a importância do mudar. Eu facilito o meu trabalho, eu facilito o meu existir, se eu entender que o mudar é o necessário. E aí sim, eu vou estar recomeçando a cada dia, mas recomeçando mais integrado comigo e com a existência. E esse aprendizado é o que eu vou levando para todos os lugares, com um novo pensamento, com um novo sentimento, levando para todos os lugares, compartilhando em todos os espaços que tiver. Mude. A mudança é importante, ela faz parte de cada um de nós. Mude, porque é a única forma, cada vez mais, de conseguir essa paz que cada um procura. E assim eu vou pedindo para vocês fecharem os seus olhinhos. Ficar um pouquinho com essa imagem que vocês viram, desse menininho aqui com a malinha do lado, pronto para seguir. Pensando nesse Deus, nesse Pai. E se sentindo pronto com esta malinha. E se conectando a Ele através do coração e do sentimento. E com todo o amor, dizendo: Pai, acredito em Ti. Sei que deixaste para mim o melhor. Eu escolho o melhor. Portanto, me apresento diante de Ti, pronto a seguir, cada dia com mais fé, renovando meus pensamentos e minhas atitudes, recomeçando a cada novo amanhecer, me preparando para todas as tarefas, as que desejo e aquelas que porventura colocarás no meu caminho, para que através dela, cada vez mais, eu cresça, eu me transforme e cada dia eu chegue mais próximo de Ti. E assim nós vamos agradecendo nosso encontro, o estar aqui presente, na egrégora de Amé, de Joana de Ângeles, dos amigos espirituais, mentores
anjos e arcanjos, agradecendo a toda a cúpula que nos protege. E saímos daqui mais fortalecidos, revigorados, mais confiantes para o novo passo, para a próxima atitude, mas cada dia mais desejosos de mudar. Que assim seja, e assim é, gradualmente vão abrindo os olhos, se movimentando. Todos bem? Musiquinha, que agora vão para o passe, certo?